Hoje vamos analisar um caso do final do século XIX. Relaxa enquanto vamos aos Estados Unidos. Helen Potts nasceu em Nova Jersey em 1871. Ela veio de família de classe média e era a filha mais velha dos dois irmãos. Na época do seu nascimento, os Estados Unidos estavam passando por um boom econômico. Os anos após o fim da Guerra Civil viram muitas fábricas sendo construídas e as pessoas começaram a se mudar das cidades e vilarejos rurais para se estabelecerem em áreas maiores e mais urbanas. Com a expansão das ferrovias, muitas partes antes remotas do país se tornaram mais acessíveis. Esse crescimento industrial transformou a sociedade americana junto com a nova elite de industriais ricos. Mais famílias agora são de classe média. A imigração também continuou e havia mais oportunidades para os jovens. Esse foi um período empolgante para o país e, em 1889, quando Helen era uma jovem, os Estados Unidos haviam se desenvolvido na economia mais produtiva do mundo, com sua indústria produzindo o dobro do que seu concorrente mais próximo, que na época era a Grã-Bretanha. Aos 18 anos, Helen conheceu um jovem chamado Carlisle Harris. Ele era 2 anos mais velho que ela, tendo nascido em setembro de 1869. Ele veio de Glen Wells, condado de Warren, Nova York, e no verão de 1889, seu pai comprou uma propriedade à beira-mar em Ocean Grove, Nova Jersey. Como Helen, Carlisle era um dos 2 filhos e de família respeitável. No entanto, seu pai não conseguiu dar aos filhos uma criação tão privilegiada quanto a de Helen. Ela era mimada pelos pais e especialmente pela mãe, enquanto Carlisle trabalhou desde jovem para ajudar os pais, mesmo tendo sempre continuado a estudar. Quando conheceu Helen Potts, ele tinha acabado de concluir o primeiro ano no New York College of Physicians and Surgeons, prestigiada instituição de medicina. Logo começaram a passar muito tempo juntos e pareciam gostar muito um do outro. A senhorita Potts parecia doce, inocente e dona das virtudes e boas maneiras das jovens damas do fim do século XIX. Porém, ela já tinha sido noiva do jovem Sr. Harry Brown. O noivado não durou muito tempo. A mãe de Helen afirmou que sua filha havia se cansado do jovem e terminou o relacionamento. A família do Sr. Brown afirmou depois que ele foi quem terminou o noivado. Quando o verão terminou, Carlisle voltou à universidade, mas seguiu vendo Helen. Ele frequentemente voltava a Ocean Grove para vê-la. Dona Cynthia Potts, mãe de Helen, sempre se alegrava ao ver o jovem inteligente estudando para ser médico. Com o tempo, ela ficou preocupada. Ela achava a filha jovem demais para noivar, mas as visitas do Sr. Carlisle Harris continuavam. Ela percebeu o interesse de Helen por ele. Quando Helen disse à mãe que queria ficar noiva pela segunda vez, a Sra. Potts aconselhou-a a esperar. Mesmo assim, o casal seguia se encontrando sempre que podia. Carlisle perguntou a Helen se ela gostaria de visitar a Bolsa de Valores. Eles seriam acompanhados pelo irmão mais novo de Carlisle, o Sr. McCready Harris. Embora a Sra. Cynthia Potts não fosse a favor de sua filha passar tempo sozinha com um jovem, como estariam acompanhados pelo Sr. McCready Harris, ela permitiu que Helen fosse. Em 8 de fevereiro de 1890, Helen embarcou em um trem para Nova York. Helen não planejava visitar a Bolsa de Valores e Carlisle nem avisou ao irmão sobre sua visita. Ao chegar, o casal foi à prefeitura e se casou. A senhorita Helen Potts agora era a senhora Helen Harris. Curiosamente, ao passar os dados ao vereador, não usaram nomes reais. Carlisle se registrou com o nome de Charles Harris, enquanto Helen usou o nome de senhorita Helen Nielsen, sendo Nielsen seu nome do meio. Eles também decidiram manter o casamento em segredo. Carlisle estava muito ansioso para melhorar sua situação, mas estudar para se tornar médico ocupava a maior parte do seu tempo. No verão de 1890, ele pegou emprestado $600 de sua avó e abriu um café em Asbury Park. Ele acreditava que ficaria rico e disse a Helen que, se isso acontecesse, poderiam contar a todos sobre o casamento secreto em fevereiro do ano anterior. O café dele foi bem e chamou a atenção de um negócio local que havia sido fundado em 1889, chamado Clube Netuno. Os proprietários decidiram ocupar o segundo andar do prédio do café. Eles disseram a Carlisle que pagariam um bom aluguel e garantiriam que o seu café, que ficava no primeiro andar, aumentaria sua receita em $100 por mês.
É claro que Carlyle concordou. Ele queria ganhar dinheiro e oficializar o casamento com Helen. Foi o que ele disse a ela, pois desde o casamento em 8 de fevereiro, ele visitava Helen bem menos do que antes. Mesmo sem saber do casamento de Helen com Carlyle Harris, sua mãe notava o quanto Helen se abalava sempre que o jovem prometia visitá-la e depois avisava que não poderia ir. Porém, o trabalho de Carlyle no café não era o único motivo da angústia de Helen. Em junho de 1890, ela descobriu que estava grávida. Mesmo proibida por Carlyle de revelar o casamento secreto, Helen contou à amiga, Srta. Mace Schofield. Ela também contou sobre sua gravidez. Na época, a interrupção da gravidez era ilegal quase em todo o país, exceto em alguns estados que permitiam quando necessária para salvar a vida da mãe. No entanto, havia muito estigma em torno de qualquer pessoa que fosse alvo de boatos sobre ter feito uma interrupção ilegal, e os estabelecimentos que ofereciam esse serviço geralmente eram clínicas clandestinas, onde o procedimento muitas vezes era realizado por médicos sem qualificação. Embora Helen fosse casada, o casamento com Carlyle Harris havia sido mantido em segredo, e seu marido a convenceu de que seria melhor interromper a gravidez, uma operação que ele mesmo realizaria. Mas isso não era algo com o qual ele estivesse familiarizado. Mesmo assim, ele realizou o procedimento e, embora tenha matado o feto, negligenciou removê-lo. Nos dias seguintes, Helena passou a se sentir muito mal. Ao perceber que só piorava, ela confidenciou ao tio, Dr. Treverton, que morava em Scranton, Pensilvânia. Ele ficou muito preocupado com a saúde de sua sobrinha e realizou uma segunda operação para remover o feto. Dr. Treverton cuidou dela por 1 mês, mantendo contato frequente com a mãe de Ellen, Sra. Cynthia Potts. Ele também pediu que Carlyle Harris ajudasse a cuidar de Helen. Carlyle realmente visitou sua esposa em Scranton e, enquanto estava lá, foi até a taverna local, onde entrou em uma conversa com o rapaz do estábulo do Dr. Treverton, um adolescente chamado Oliver. Carlyle disse a ele como conseguia seduzir qualquer jovem que quisesse. Ele afirmou que sempre as levava para sair e lhes dava álcool, mas, se não funcionasse, pedia para casar com elas. Se ainda recusassem abrir mão da virtude, ele se casava com elas. Ele se gabou de que Helena não tinha sido a primeira jovem com quem ele havia se casado. Ao saber disso, o Dr. Treverton ficou furioso. Ele não podia acreditar que um jovem que estava estudando para se tornar médico pudesse agir de maneira tão escandalosa. Ele informou a Sra. Potts sobre a condição de sua filha e que ela havia se casado secretamente com o Sr. Carlyle Harris. Ele também pensou em avisar o Colégio de Médicos e Cirurgiões de Nova York sobre o comportamento escandaloso de um aluno. Mas sabendo que isso poderia levar à exposição do relacionamento e a família Potts ser submetida ao ridículo e ao escândalo, ele decidiu não levar o assunto adiante. No entanto, os problemas de Carlyle se agravaram quando sua decisão de alugar o primeiro andar do prédio que usava para seu café ao Clube Netuno provou ser desastrosa. O clube começou a vender álcool no local, o que era ilegal naquele endereço específico, e isso resultou em sua prisão. Ele então passou a noite trancado em uma delegacia antes que sua avó pagasse sua fiança, e ainda teve que se explicar para a mãe de Helena. A Sra. Potts se decepcionou com o Sr. Harris e sua filha, mas sua maior preocupação era a saúde de Helena. Ela confrontou o Sr. Harris e disse a ele que, em sua opinião, o casal deveria se casar na igreja imediatamente para acabar com o segredo em torno do relacionamento. Mas o Sr. Harris disse que deveriam esperar ele terminar os estudos. Eventualmente, ficou acordado que o casal se casaria em 8 de fevereiro de 1891, exatamente um ano após o dia em que eles realmente se casaram em Nova York. Essa certamente não era a maneira que a Sra. Potts havia imaginado que sua filha se casaria, mas ela estava ansiosa para evitar um escândalo que traria vergonha para sua família. Carlyle sugeriu que Helen fosse para um colégio interno. Assim, ela evitaria Ocean Grove e perguntas de vizinhos curiosos. Também seria benéfico para ela, pois aprenderia boas maneiras e etiqueta. Para prepará-la para a sociedade, Sra. Potts concordou e fez Helen estudar na escola de aperfeiçoamento da Srta. Comstock em Nova York. Helen provou ser uma aluna popular na escola. Ela era um pouco mais velha do que a maioria das outras jovens, mas todos a consideravam gentil e cortês. Ela ainda não estava bem.
Ela sofria efeitos físicos e psicológicos de sua provação, reclamava de dores de cabeça e tinha dificuldade para dormir. Buscando resolver seus problemas, ela pediu a Carlyle que prescrevesse algo para ajudá-la a dormir. Ele atendeu ao pedido e preparou uma mistura com 25 grãos de sulfito de quinina e 1 de sulfito de morfina. Depois, pediu ao farmacêutico da Faculdade de Medicina que colocasse a mistura em 6 cápsulas. Isso significava que cada cápsula conteria apenas 1/6 de grão de morfina. Ele mostrou as cápsulas a Helena, deu 4 para ela e ficou com 2. Ela deveria tomar uma toda noite antes de dormir. Helena passou o sábado, 31 de janeiro de 1891, com sua mãe. Elas falaram sobre o casamento na semana seguinte e Sra. Potts sugeriu que ela descansasse. Ela seguia preocupada com a saúde da filha. Naquela noite, Helena passou mal. As colegas de quarto voltaram do show e encontraram Helena fazendo barulhos estranhos. Ela falou a elas sobre seus sonhos estranhos. As outras garotas disseram para ela voltar a dormir. Disseram que ela precisava descansar, mas Helena estava com medo. Ela disse que se dormisse, talvez nunca mais acordasse. As garotas decidiram chamar o diretor, que percebeu que havia algo estranho com a senhorita Helena Potts. Ela estava tendo dificuldade para respirar, e sua pele havia ficado visivelmente pálida. O diretor imediatamente chamou o médico, um cavalheiro chamado Dr. Fowler. Ele chegou com o assistente Dr. Banner. Examinaram Helen juntos e seu estado piorou. O Dr. Kerr, terceiro médico, foi chamado, mas apesar dos esforços dos 3, às 11 da manhã de domingo, 1º de fevereiro, a senhorita Helen Potts faleceu. Os médicos discutiram uma possível causa da morte, e o Dr. Fowler disse que acreditava que a jovem havia morrido devido à ingestão excessiva de morfina. Ele olhou ao redor da cama para ver se conseguia encontrar algo que pudesse conter morfina. Ele procurou nas gavetas e nas prateleiras antes de esbarrar em uma caixa com um rótulo onde estava escrito "um antes de se deitar" e estava assinada pelos estudantes do Dr. C.H. Fowler perguntou quem poderia ser e as colegas de quarto de Helen disseram que era um jovem chamado Sr. Carlyle W. Harris, estudante de medicina no Colégio de Médicos e Cirurgiões de Nova York, que já havia visitado Helen. O Dr. Fowler pediu que o jovem fosse imediatamente à escola de Miss Comstock. Carlyle logo chegou à escola na West 14th Street. Ele foi acompanhado até o andar de cima, onde viu sua jovem esposa deitada, morta. Sua primeira reação foi perguntar ao Dr. Fowler se ele poderia ser responsabilizado pela morte. Em seguida, ele contou a ele como Ellen vinha sofrendo de dores de cabeça e insônia, e que ele havia pedido a um farmacêutico para preparar as cápsulas que continham 25 grãos de sulfato de quinina e 1/6 de grão de morfina. Ele deu ao Dr. Fowler as 2 cápsulas que possuía. A mãe de Helen, Dona Cynthia Potts, foi informada do falecimento da filha e seguiu para Nova York. O legista solicitou permissão para realizar uma autópsia, mas Dona Potts recusou esse pedido. Ela disse que sua filha sempre teve problema no coração e queria levar o corpo para casa para prepará-lo para o sepultamento. Dr. Fowler enviou as cápsulas restantes para análise e ambas tinham a quantidade de morfina declarada por Carlyle Harris, insuficiente para matar um paciente. Ainda assim, a morte da jovem senhorita Helen Potts parecia muito estranha. Jornais noticiaram o ocorrido na escola da senhorita Comstock e, com o tempo, alguns passaram a duvidar se era apenas o caso de uma jovem que morreu de coração fraco. Eles suspeitavam que algo pior tinha ocorrido. Manchetes diziam: "Foi isso um assassinato?" Apareceram na imprensa e, no dia 21 de março, um jornal publicou uma matéria detalhando o casamento secreto entre Helen Potts e Carlyle Harris. 2 dias depois, para encerrar especulações, o corpo da senhorita Helen Potts foi exumado e uma autópsia revelou altas quantidades de morfina em seu estômago. Carlyle Harris foi preso e acusado de assassinato. O julgamento começou em 19 de janeiro de 1892 e Carlyle se declarou inocente. Ele foi representado pelo eminente advogado, Sr. William Hall, enquanto a acusação ficou a cargo do assistente do promotor, Sr. Charles Sims Jr. O público parecia muito empolgado com o caso. Os jornais dedicavam páginas ao tribunal. Circulavam rumores em Nova York de que o réu era mulherengo e já tinha se casado pelo menos 3 vezes,
sempre com jovens decentes que diziam ao Sr. Carlyle Harris que só ficariam com ele após o casamento. Agora ele era visto como muito ardiloso e perigoso, e a acusação relatou ao tribunal o passado duvidoso do réu com jovens mulheres. Eles sugeriram que, das 6 cápsulas preparadas na farmácia da Faculdade de Medicina, ele teria colocado até 5 grãos de morfina em uma delas. Ele deu 4 cápsulas para Helen, sabendo que uma delas seria fatal nos dias seguintes. A promotoria acreditava que ele esperava que Helen tomasse a cápsula letal nos 2 primeiros dias, pois, se as cápsulas restantes fossem achadas, provariam conter apenas 1/6 de grão de morfina, mostrando que ele só lhe deu remédios para dores de cabeça e insônia. A promotoria acreditava que foi por esse motivo que Carlyle manteve 2 cápsulas consigo. A promotoria acrescentou que, nos dias anteriores ao réu entregar as cápsulas à Sra. Potts, ele havia assistido a uma palestra na faculdade que tratava dos efeitos da morfina. Depois, os estudantes tiveram acesso livre à morfina de um grande frasco que lhes foi mostrado. Se Carlyle realmente pegasse a morfina do frasco, ninguém saberia, e seria fácil para ele. Dr. Alan Hamilton e Professor Rudolph Wittes, que fizeram a autópsia, foram apresentados como testemunhas. Ambos testemunharam que os resultados da autópsia mostraram claramente que a infeliz jovem havia morrido em decorrência da ingestão de uma grande quantidade de morfina. Carlisle não depôs em sua própria defesa. Isso surpreendeu os jornalistas que cobriam o caso e decepcionou o público ansioso para ouvir a versão do jovem sobre a morte de sua esposa secreta. O julgamento terminou em 2 de fevereiro de 1892 e o júri deliberou por apenas 1 hora e 20 minutos antes de retornar com o veredito de culpado. O juiz sentenciou o réu Carlyle Harris à morte. A defesa recorreu, mas o veredito foi mantido. Depois, apresentaram declarações juramentadas com novas evidências no caso. Mas isso também foi negado. Em seguida, solicitou-se ao governador de Nova York a comutação da sentença. Mas após uma análise cuidadosa, o governador também negou o pedido. Carlisle Harris sempre afirmou ser inocente. Ele alegou que sua esposa tomou morfina por vontade própria e em excesso, o que causou sua morte. Disse ter sido considerado culpado por calúnia na imprensa, não por testemunhas em tribunal. Em 8 de maio de 1893, foi enviado à cadeira elétrica na prisão de Sing. Sua mãe nunca acreditou em sua culpa e escreveu em sua lápide: assassinado por 12 homens. Se o júri soubesse... Wyanpa. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.